Aleluias. Graça e paz, galera, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. É nossa primeira live dos jovens e nós estamos muito felizes que vocês estão aqui conectados com a gente. Chama um amigo, uma amiga, manda o link e fique com a gente até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito top, vai ser muito legal, muito edificante para as nossas vidas. Amém? Amém. E hoje, assim, nós vamos estar eu e o Matheus aqui e nós vamos falar um pouquinho, vai ser um bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre superando limites. Que jovem, né? Que não tem os seus desafios, as suas dificuldades e todos os dias tem que estar ali lutando para superar, para que a gente possa continuar a jornada, para que a gente possa cumprir o propósito, principalmente aquele propósito a qual o Senhor nos chamou. Então hoje vai ser esse bate-papo, superando limites, e o Matheus assim sempre tem compartilhado com a gente uma dificuldade que ele sempre teve, né? E hoje ele vai compartilhar um pouco sobre isso, que é a timidez, né, Matheus? E assim, eu queria que o Matheus assim começasse compartilhando com a gente sobre, assim, como que você assim tem conseguiu superar, como que tem sido a sua experiência, né, com Jesus, assim, na dificuldade que você tinha ou tem ainda, mas tem conseguido superá-la, né? Sim, a gente está falando disso, mas para começar, tem que começar contar como começou a minha história com Jesus, né? Sim, claro. E eu queria ler dois versículos, três na verdade, que está em Romanos 5:1, 6 e 8, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? Então, minha história com Jesus começou, na verdade, a Bíblia diz que Cristo veio ao nosso favor, né? Quando a gente está longe dele, quando a gente não conhece a ele, o mais lindo é saber que Jesus que veio ao nosso encontro, sabe? Não fui eu que escolhi Jesus, eu nem queria saber de Jesus, na verdade, mas ele, pela sua muito infinita graça, pelo seu amor por cada um de nós, pela minha vida, ele veio ao meu encontro, né? E passado 4 anos de relacionamento com Jesus, eu comecei a refletir em algumas coisas, algumas atitudes que Deus, desde pequenininho, estava me mostrando que ele queria me chamar para perto dele, né? Eu lembro um dia que eu estava na escola dominical quando eu tinha 10 anos, né? E assim, eu não queria muito saber de Jesus, não queria, ainda minha mente não estava voltada para essas coisas. Mas teve um dia que eu estava na escola dominical e eu falei assim pro meu irmão, todo preocupado, eu falei assim, Marcos, e eu comentei com ele, e depois nós chegamos ao professor falando, professora, mas como é que vai ser? Porque a gente é tão pequeno, como a gente vai levar o evangelho nas ruas? Meu pai não vai deixar. Então, tipo assim, desde pequeno, olha a intenção do coração. Tipo, com certeza isso não veio de mim, com certeza isso era Jesus movendo. Eu lembro uma outra experiência que eu tive na escola, não estava nem no ensino médio, ensino fundamental, e um dia o professor estava perguntando, jovens, quais são os seus sonhos? Né? E um dia eu falei assim, professor, daqui a algum tempo meu sonho eu não lembro o que exatamente era, mas eu lembro que eu falei nesse sentido, quando eu crescer eu meio que quero construir uma casa para abrigar cachorros ou moradores de rua. Né? Aí o professor com sarcasmo, achando zombando de mim, porque eu era muito pequeno, ele falou assim, Matheus, quando você tiver no ensino médio, quando acabar a escola, você me fala isso de novo, eu vou perguntar isso pra você. Sabe, e eu tava pensando diante de tudo isso e eu queria falar se eu viesse professor, tivesse a oportunidade de conversar, né, que isso, a cada dia que foi passando, foi gerando mais em mim essa vontade, sabe, de querer falar do amor de Jesus, de querer conhecer. Então a primeira coisa foi Jesus que foi me levando para esse caminho, foi Jesus que foi me mostrando qual é o caminho que eu devo seguir, né? E o meu maior sonho era ser jogador de futebol, né? E eu posso falar com toda a propriedade que eu, meu pai, meus irmãos, a gente treinava, a gente se matou para isso todos os dias, sabe? A gente queria muito isso, correndo atrás. Eu não pude falar que eu não consegui porque eu não tentei, porque eu dei a minha vida para isso, né? Eu e meu irmão e meu pai, nós três juntos todos os dias. Mas
como o tempo foi passando, eu descobri que essa não era a vontade de Deus para mim. E embora que até hoje, né, o ano passado, às vezes eu via futebol, meu coração ansiava tanto, sabe? E eu tentava jogar bola em futebol amador aqui em Itapevi, campeonato, e eu via que Deus não queria isso para mim. Sabe? Porque Ele tinha um plano para mim, Ele tinha outra coisa para mim. Sabe? E em nenhum momento eu fiquei triste, mas eu pude entender que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Que era de poder te falar do amor dele, de poder viver ele. Então começou com tudo isso. Então, para a gente começar nosso bate-papo aqui, sabe? Vocês podem ter certeza que o que eu falo aqui, sabe? Paulo falava que não é palavras persuasivas, sabe? O que eu falo aqui, o que a gente fala aqui não é palavras que eu vou falar para você achar legal e ficar apenas na mente. Não, mas eu declaro, sabe, que o próprio Deus, assim como Ele fez comigo, Ele vai ao encontro de cada um que está assistindo, né? E vai mostrar para cada um de vocês, vai lembrar situações que você viveram, que pode achar que era normal, mas que foi o próprio Deus que foi levando ele para esse caminho. Então eu acho que minha história começou assim, né? E eu pude repensar depois de muito tempo durante isso e eu fiquei impressionado com esse cuidado disso. Mesmo quando eu ainda não conhecia ele, a voz dele, mesmo assim ele insistia em mim e veio ao meu encontro. E isso é muito lindo de Jesus, né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe, né, que, por exemplo, a timidez, ela traz um bloqueio, ela traz um certo medo de se expor, medo da avaliação das pessoas, medo do que as pessoas vão falar da gente, né? Que nem você falou, você começou a sua caminhada com Jesus, mas e aí, você sentiu medo nessa caminhada, né? Tipo, nesse processo, porque quando você vive num ambiente, você muda para aquele outro ambiente, tipo assim, o que as pessoas vão falar de mim? Eu vou me expor? Será que... qual foi esse sentimento? Qual foi esse processo? Teve medo da avaliação? Como que foi esse? Não, medo todo mundo tem. Muitos dias, tipo, direto aconteceu de eu ter medo. E às vezes o medo não tem uma explicação, né? Tipo, às vezes você pode estar na escola, você pode estar na faculdade, você pode estar no trabalho e o medo pode vir. Às vezes, né? E eu citei algumas coisas aqui que o medo, ele pode ser causado por vários motivos às vezes, né? Talvez é a nossa personalidade. Talvez existem pessoas que são mais pra frente, mas tem umas que são mais retraídas, sabe? E o medo, às vezes, a timidez pode ser da personalidade da pessoa. Só que o que a gente tem que prestar bastante atenção é que, por exemplo, uma pessoa extrovertida, não tem nada de errado com ela ser extrovertida, mas ela ser extrovertida demais, ela pode ser inconveniente em muitos momentos. Então isso pode ser prejudicial, assim como a timidez, né? Na minha vida, eu já senti muitas vezes timidez, vergonha, às vezes ela pode retrair a gente, né? Em situações e momentos, tipo, talvez, né? Quantos de nós aqui na escola perdemos oportunidade de nos posicionar em relação a todas as pessoas que estão ali por medo, né? Por medo de querer a aceitação das pessoas. Muitas vezes já veio isso, eu não me posicionei porque eu pensei o que as pessoas iam achar de mim. Né? Às vezes a gente fica retraído, as situações de a gente estar em família mesmo, ter medo, sabe? Ter timidez de poder falar, pai, mãe, eu não conseguir falar isso, né? Pai, mãe, eu te amo, não poder abraçar, beijar por causa do medo, sabe? Por causa daquele, às vezes, complexo de inferioridade. Então a gente observando essas coisas vai facilitar a gente, né? E o medo, ele é muito prejudicial. Eu lembro de situações que, nossa, eu compartilho isso com você direto também, né? Que teve situações que eu estava, quando eu ia na igreja, eu não gostava que tinha congresso, né? Porque chegava no final, sempre tinha que dar abraço nos meus pais e no meu irmão. Meu, olha isso, uma coisa tão simples, mas eu sentia timidez, eu sentia muito medo, eu não conseguia. Meu, aquele negócio era algo tão gelado, eu falava, nossa, eu não conseguia. E aí eu não gostava de ir para aí, porque eu sentia medo de abraçar os meus próprios pais por causa do medo. Então o medo, ele é muito ruim, né? E como a gente pode isso, né? Como eu pude vencer com isso? Na verdade, minha caminhada foi apresentando isso a Deus, né? Quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a perceber o quão grande Deus é comparado com isso, né? Eu acho que a minha maior experiência que eu tive em relação ao medo que Deus me mostrou, que Ele é o meu Senhor, que Ele é poderoso, né? Foi uma experiência que eu tive, né? Um dia eu estava em casa e Deus falou para mim assim, eu estava comendo pão de mel, olha que coisa besta, e eu senti Deus falando assim, Mateus, amanhã, no dia posterior, eu vou te dar um pão de mel. Né? E eu fui para a empresa e essa pessoa que ela tá vendo, acho que ela vai se reconhecer nisso porque isso me marcou demais. Ela chega com um pão de mel para mim. E aí eu lembrei que Deus tinha falado isso no dia anterior para mim. Eu falei, meu Deus,
sabe? E eu até falei para ela, olha, Deus falou para mim que hoje ele ia me dar um pão de mel. E ela começou a rir da minha cara, né? Só que a gente começa a observar algumas coisas, que Deus, ele é dono do tempo. Deus, ele é o dono das pessoas. Ele falou que ia levar o pão de mel para mim e usou uma pessoa que talvez, assim, que Nem não imaginava, né? nem imaginava e que talvez nem cria nele, né, naquele momento. Então isso foi começando a chamar a minha atenção, né? E eu sentava com essa pessoa e aí eu tinha muito medo de falar de Jesus para ela, né? Porque pelas dificuldades que ela passou, ela tinha uma imagem ruim de Deus. E às vezes a gente meio que discutia um pouco tal e fugia do assunto que eu ficava, meu Deus, eu comecei a orar a Deus, a apresentar isso, né? E aí eu comecei a apresentar isso diante de Deus, falar, Senhor, eu estou com muito medo, eu tenho medo, sabe? Eu não quero ser mais assim, sabe? Estar nos lugares e não poder não saber me posicionar, me ajuda, né? Então teve um dia que Deus criou um ambiente, sabe? Deus criou um ambiente, eu fui conversar com essa pessoa, olha, Deus criou uma situação, a gente estava chateado um com o outro, e aí eu vi nessa oportunidade de falar do amor de Jesus. Só que nesse momento que eu fui falar do amor de Jesus, sabe? Meu coração se encheu com uma coragem, sabe, com uma ousadia, que não importa se a pessoa era ateia ou não, não importa se as pessoas criam em Deus ou não, mas eu falei com total ousadia. Eu falei, Deus te ama, Ele quer te chamar de volta para a presença dEle. Sabe, e o que me chamou a atenção é que quando eu falei tudo isso, ela falou assim, nossa, Mateus, eu tô com medo. Tipo, eu falei, nossa, Senhor, como o Senhor é grandão, como o Senhor é incrível. E aí eu lembro que Deus me usou ali e eu falei assim para essa pessoa, né? Ela vai até lembrar, eu falei assim, ó, isso que eu tô falando, para você perceber que não é eu que tô falando, aonde você for, sabe? Deus vai ao encontro de você para mostrar que Ele é real na sua vida e que Ele te ama. Então essa foi a maior experiência que eu tive em relação ao medo. Sabe? Depois que eu tive essa experiência, nunca mais eu tive medo. Porque eu descobri que o meu Deus é grandão, o Deus que tira todo o medo e que me faz me posicionar onde eu estou. Né? E eu acho que isso foi a maior experiência que eu tive assim, em relação ao medo, que hoje eu não tenho mais medo porque eu sei quem Deus é para mim e me ajuda muito em todos esses momentos, né? Então, assim, praticamente assim, né, a gente vê assim que a timidez gera esse medo e superar isso em Deus, a gente vê conforme a gente vai buscando ao Senhor, é como se Ele preenchesse aquilo, nos desse uma identidade, né? Tipo assim, que não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que as pessoas vão pensar da gente, a gente se posiciona em Deus, né? Isso é legal. E engraçado você estar falando é que a primeira vez que eu fui pregar, né? A primeira vez que eu fui pregar em toda a minha vida. E você fica nervoso, né? E eu tava com muito medo, não medo, mas eu tava pensando muito, tipo, o que as pessoas vão achar de mim? Porque você está num contexto em que pessoas não conhecem a Jesus e você está apresentando umas boas novas, eu fiquei meio, o que as pessoas vão achar de mim? E aí passou a pregação e tal, e quando acabou a pregação eu senti um grande aprendizado dentro do meu coração. Sabe, eu senti como se Deus estivesse falando para mim é que não importa o que as pessoas vão achar de mim, porque eu prego a palavra, mas porque é Ele que me sustenta. Sabe, se eu estou vivo hoje, se eu sou o que eu sou é por causa dEle. Sabe, porque Ele cuida de mim, Ele que me ajuda. Então, eu não estou nem aí porque as pessoas vão achar de mim, se elas vão gostar ou não. E isso trouxe bastante conforto, sabe? E essa experiência que eu tive trouxe para amadurecer mais dentro de mim e falar, eu sou um jovem que tem um propósito diante de Deus. Então eu não posso ficar dando ouvido para o que as pessoas vão achar de mim. Mas no começo, quando eu comecei a pregar, nossa, o que as pessoas vão achar, pensar, não consigo nem me concentrar direito. A gente sabe que o medo é muito ruim, ele nos barra. Tipo assim, eu já tive uma experiência, né? Porque eu também, eu ainda me considero uma pessoa tímida, né? Mas assim, a minha timidez antes era uma timidez que me bloqueava assim de me relacionar, de falar. Na escola mesmo, quando a gente tinha que falar, fazer esses seminários de colégio, de faculdade, aquilo pra mim era um terror, é como se eu estivesse vendo um monstro na minha frente, assim. E assim, por várias vezes, né, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, eu sentia esse bloqueio, essa dificuldade, eu sentia que muitas oportunidades na minha vida eu perdi por causa desse bloqueio que eu tinha, né? Timidez, medo da avaliação das pessoas, medo do que as pessoas vão pensar, vão falar, enfim, aí acaba paralisando a gente, né? E assim, por várias vezes eu cheguei e falei, Senhor,
Tipo assim, quando que isso vai mudar? Por exemplo, eu quero que o Senhor me liberte dessa prisão. Porque assim, existe pessoas que são tímidas porque já fazem parte do temperamento. Eu acredito que o meu temperamento não é o de uma pessoa assim, sabe? Aquela pessoa, tipo, super extrovertida e tal. Mas enfim, em algum momento da minha vida, não era essa timidez por causa do temperamento, mas era uma timidez, era um medo da avaliação das pessoas, era um bloqueio mesmo, era uma dificuldade. E assim, nesse processo de caminhada com Jesus, então, aí você fica ali, né, Senhor, quando que isso vai mudar? Eu quero essa transformação, eu quero essa mudança na minha vida, eu quero que o Senhor me cure a minha alma de todos os traumas, né? Porque assim, às vezes, por causa desse jeito, tipo, somos às vezes envergonhados, situações que expõem a gente assim à vergonha, a situações assim, vamos dizer, ridicularizadas, e aí que foi me bloqueando mais ainda. Então assim, eu queria uma mudança, assim, que o Senhor fizesse essa mudança em mim. Eu queria que, assim, Deus me libertasse dessa prisão. Então eu questionava, Senhor, quando que vai ser? Cadê o Senhor? Tipo assim, Jesus vem ao meu encontro. Você teve esse momento, assim, fala, Senhor, cadê você? Tipo assim, eu quero, Senhor, eu quero ser liberto dessa prisão, eu quero mudar esse meu jeito, essa minha vida. Teve isso na sua vida? Sim, igual eu já tive muitas vezes, sabe? A gente chega na presença de Jesus e fala, Senhor, eu não aguento mais isso, sabe? A situação bloqueia, a situação é chata. E eu tenho a minha forma de me expressar quando tudo tá indo mal comigo, né? E às vezes é a minha forma, o meu papai me entende quando eu quero falar isso, mas às vezes quando a situação tá bastante assim comigo, eu falo, nossa, que saco, não aguento mais essa situação. Eu falo assim, orando mesmo com Jesus, sabe? Não é sentido de falar que saco para Deus porque Ele tá me permitindo fazer isso, não. Mas é porque essa situação, eu não quero mais isso na minha vida, né? E eu acredito que quando a gente toma atitudes assim, de falar, eu não aguento mais isso, se for preciso pagar o preço, se for preciso pagar o preço que precisa, eu vou pagar porque eu não quero mais isso na minha vida. Eu acho que essas pequenas atitudes que primeiro vão mudando a nossa mente, né? E eu cheguei e falei, pai, eu não quero mais isso, né? E tem até uma música que nesse momento, né, que eu comecei a cantar. Porque quando a gente vai andando com Deus, primeiro Ele fala, depois Ele realiza. Você já percebeu isso? Por que isso acontece? Porque Deus, Ele é alguém poderoso. Sabe? A Bíblia diz que não tem outra pessoa que Deus possa jurar por Ele mesmo. Sabe? Deus é um Deus de promessa. Porque Ele promete aquilo que Ele é. Porque Ele é fiel. Então sempre eu cantei essa música para depois Deus agir. Eu vi que Deus, né, a primeira experiência que eu falei foi bastante disso. E eu queria cantar ela aqui, né? Aquilo que eu estava pedindo a Deus, sabe? Aquilo que mostra a minha confiança em Deus. E conforme você vai andando com Deus, sabe, a sua mentalidade vai mudar. Sabe? Antes você tinha medo de falar, pai, eu estou com medo de falar com as pessoas da minha família, mas conforme você vai começando a andar com Jesus, você fala, pai, se o Senhor quiser colocar entre as nações, se o Senhor quiser, pai, ser um louco por ti na faculdade, poder gritar para o Senhor lá e falar que eu te amo, eu estou aqui. Sabe? Porque é esse amor que nos constrange, sabe? É esse amor que toma conta do nosso coração e não existe medo. Sabe, conforme eu fui andando com Jesus, Ele foi me mostrando que eu sou precioso para Ele. Sabe, que existe um propósito que Ele quer fazer na vida. Então, se hoje você tem medo, eu quero dizer que está tudo bem. Sabe, porque o papai, Ele é poderoso. O papai, Ele sabe como lidar com cada um dos seus filhos. E Ele é especialista em criar momentos de impressionar o filho. Sabe, esse é o nosso Deus, o Deus que vem para surpreender o filho, né? E essa música me marcou bastante, eu gostaria de cantar ela aqui. Ela diz assim, ó. Não existe mais medo em mim, e o verdadeiro amor me encontrou. E agora nós somos um, e Ele primeiro me amou. Não temo ondas, não temo vento, e o medo se foi, o medo se foi.
me atraiu com seu olhar de amor, Yeshua. Você me estendeu a mão. Amém. E é esse Jesus poderoso, né? Se não fosse Ele na nossa vida, sabe? Não sei o que seria da gente, né? Eu nunca fui um jovem de conversar com muitas pessoas no WhatsApp, no Facebook. Na verdade, eu não converso com ninguém, com nenhuma pessoa, poucas, né? Se eu conversar é uma, mas eu nunca senti falta de nada, sabe? Eu nunca senti, tipo, ai Senhor, eu tô carente hoje porque eu não converso com ninguém, mas porque Ele preenche, sabe? A presença dEle preenche a nossa vida, transforma, ouvir a voz dEle. E nós jovens fomos chamados para isso. Como é maravilhoso andar com Ele. Não existe coisa melhor nesse mundo, né? Eu vejo assim, né? A minha juventude, por exemplo, eu vejo assim que eu perdi tanto, porque assim, você fica tão obstinada a viver aquilo que as pessoas querem que você viva, para você ser aceita, para você viver naquele quadrado, quando Deus está tipo falando, aqui não é o seu lugar, né? E eu vejo assim que muitos jovens vivem assim hoje. Eles bloqueiam a vida deles, eles se travam ali para poderem ser aceitos, né? De vez eles superarem aquelas dificuldades e falar assim, eu não quero mais isso, mas eles vivem aprisionados ali para poderem ser aceitos, para poderem viver naquela turma, naquele quadrado que eles acham que é importante, né? E eu vejo assim, por exemplo, na minha vida, a palavra do Senhor, ela me impactou, ela tipo assim, eu fui transformada. Mas assim, eu acho que o processo foi muito grande assim na minha vida, o processo foi longo, sabe? E assim, como que foi esse processo assim para você? Foi assim rápido, a palavra do Senhor te impactou, queimou seu coração e você falou assim, é isso que eu quero para minha vida, não importa o que as pessoas vão falar de mim. E você conseguiu assim sair meio que dessa prisão assim? Não foi fácil, né? Eu lembro que, porque na verdade, todos nós, tipo, não tem problema, cada um tem a sua dificuldade, né? Nós não estamos aqui para julgar, né? Mas existem pessoas que talvez têm dificuldade na vida sentimental, outras na vida espiritual, outras na vida mais suscetível a drogas, bebidas. Tipo, então, né? E cada um, você foi marcado por muito timidez juventude, né? Timidez na juventude, né? E quando eu comecei a andar com Jesus, sabe, eu falo isso, a minha maior dificuldade foi a questão da fé, né? Quando eu comecei a falar, Senhor, eu quero começar a andar com o Senhor, veio muitas dúvidas na minha mente em relação à fé, ao ponto de muitas vezes eu falar, Senhor, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é real? Na minha mente vinha muitas dúvidas, isso não me dava paz, né? Isso não me dava paz em nenhum momento. Só que eu comecei a, tipo assim, mas dentro do meu coração eu sentia algo, eu sentia como se mesmo tudo estivesse acontecendo, uma esperança, como se essa esperança fosse o nome de Jesus e que não me fazia desistir, né? Nenhum dia me fazia desistir, embora com essas dúvidas, né? Então, um dia eu fui no acampamento cristão, né? E uma menina falou algo que marcou minha vida para sempre. Ela falou assim, e sem contar também que nesse momento que eu estava passando, eu me senti uma pessoa totalmente fria, ao ponto de olhar para minha mãe e para minha irmã e falar assim, será que eu amo ela mesmo? Porque sabe aquele negócio gelado dentro do coração, uma frieza, de não saber expressar amor? Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu chorava todos os dias, né? Essas situações tentavam me paralisar, né? E de acordo com esse acampamento cristão, eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, Mateus, todas as dificuldades que você está passando na sua vida, seja o que for, sabe, a resposta está em ler a palavra de Deus. Mas aquilo caiu dentro de mim como uma resposta para todos os meus problemas. E eu saí daquele acampamento, sabe, e eu falei assim, a partir de hoje eu vou tomar uma atitude diferente na minha vida. E eu fiz da Bíblia a minha vida. Sabe, eu gastava a maior parte do meu ensino médio na presença de Jesus, desde a hora que eu chegava até a tarde. Sabe, e o que me perguntava, sabe, eu não tinha fé, eu não conhecia Jesus, eu só conhecia ouvir te falar que Deus é real, mas tipo assim, eu busquei saber como é que isso funciona, né? Porque muitas pessoas estão acostumadas a ouvir falar de Deus. Tipo assim, mas vocês já pararam para pensar? Deus, um Deus invisível, que nós cristãos cremos que Ele existe e que Ele fala. E tipo assim, isso começou então, pai, como é que é isso? Sabe, começou a despertar essa curiosidade dentro de mim. Por
Porque se alguém invisível, que sempre existiu, fala e é o dono da minha vida, como é que funciona? Então eu comecei a buscar. Sabe? E não foi 1 ou 2 meses não, sabe? Foi mais de 5 meses eu no secreto com Deus, pedindo para Ele se revelar a mim, sabe? Tudo que eu queria é ouvir a voz de Jesus. Falava, papai, tudo que eu mais quero nessa vida é ouvir a sua voz, como é que funciona, sabe? E nenhum desses 5 meses eu ouvi a voz de Deus, né? Assim, de uma forma tão clara que pudesse me falar. Deus falou comigo, não, eu não sentia a voz de Deus, eu não sentia nada, ao contrário, parecia que eu estava falando sozinho e que até mesmo eu estava falando que Deus não existia, porque estava fechado, sabe, aquele quadrado, aquele quarto fechado. Só que isso trouxe um grande aprendizado na minha vida, sabe? E aí eu perseverando, buscando, lendo a Bíblia, sabe? E conforme a gente vai ler na Bíblia, tipo assim, se você ler na Bíblia que Deus é bom, sabe? Não fica só aqui na mente. Porque a palavra de Deus ela é viva pelo poder do Espírito Santo. Então se você lê na Bíblia que Deus é bom, então o Espírito Santo ele faz o quê? Ele tira da sua mente e vai descendo no seu coração. E conforme a cada dia mais que você vai lendo, ele transforma o seu coração, ele vai mudando a sua personalidade, ele vai dando experiências com vocês. Então eu fui começando a ler, eu fui vendo e eu fui percebendo que a palavra de Deus é real. Nossa, como foi mudando o meu interior, como foi trazendo explicações para tudo que eu estava passando. Né? E de acordo com esse processo, durante muito tempo, sabe? E não é que teve um dia que Jesus veio mesmo na minha presença, né? E nesse acampamento mais engraçado é que eu falei para um menino nessa dificuldade que eu estava vendo a questão da fé, e eu falei assim, então, eu tenho muita dificuldade em questão da fé, o que você tem a me dizer? E aí ele me indicou um livro, né? Só que olha a intenção do meu coração, eu queria ler um livro para aumentar a minha fé. Ah, e por acaso a fé é algo barato que você pode comprar no mercado? Não, a fé não é algo barato, sabe? E a fé não é algo barato, e isso me chamou bastante atenção, porque eu comecei a sentir um incômodo muito grande no meu coração, e eu não consegui terminar de ler esse livro, né? E aí no dia seguinte, né, teve 2 experiências que me marcou. No dia seguinte, Deus ele trouxe paz para minha mente. É como se Deus falasse para mim, Mateus, você perseverou, você continua, agora é a minha vez de mostrar para você o seu poder. E ele trouxe paz, ele calou toda a dúvida que tinha na minha mente. Em instante, Deus calou e trouxe paz. Eu falei, nossa Senhor, ele tirou todo o peso, toda a dúvida da minha mente. Né? E um dia eu estava no meu quarto, depois de eu ter chorado bastante, a ponto que meu irmão estava lá no sótão e falar, meu, você está bem? O que está acontecendo? Eu não conseguia parar de chorar, porque cadê Jesus, sabe? Sem ele tudo fica sem graça. Sabe, sem Jesus tudo não faz sentido, sabe? Sem Jesus tudo é ruim, sabe? Sem Jesus não tem graça viver, não tem carro que compra, não tem namorado, sabe? Não tem nada, mas enquanto ele não vir mudar a nossa situação, a nossa vida não vai estar completa. E aí muitas vezes nós sabemos disso. E aí Deus, nesse momento que eu chorei, eu falei, depois que eu chorei tanto, eu vou ler a Bíblia para ver como é que funciona. Aí eu li a Bíblia e Deus falou assim comigo, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, a primeira vez na minha vida, eu nunca vou esquecer isso. Deus falou assim, Mateus, por que você está chorando e duvidando do seu amor por mim? Eu entreguei Jesus para morrer por você naquela cruz, para dizer que você é meu filho amado. Nossa, aquela experiência marcou a minha vida, mudou a minha mentalidade. Né? E isso marcou a minha vida, porque a palavra de Deus ela é muito linda, ela é muito poderosa. Sabe? Tudo que eu sou é por causa da palavra de Deus, ela é poderosa. Sabe, e a gente tem que aconselhar as pessoas a buscar isso, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a ler a Bíblia não é fácil, né? Tipo assim, mas conforme a gente vai vencendo, sabe, a gente vai vendo que Jesus é real. Por exemplo, por que Jesus não poderia vir ao nosso encontro e acabar com todas as nossas dificuldades? Ele é poderoso para isso, claro que é. Sabe? Mas a questão é que em nós habita a nossa alma, as nossas emoções. Né? E Jesus pode falar para você e transformar e no próximo dia sua alma falar que Deus não é real ainda. Então muitos jovens fazem o que? Eles não perseveram tendo essa experiência com a palavra de Deus. Sabe? Só que eles não prosseguir que vai fazendo com que o caráter deles, sabe, não seja aperfeiçoado pela palavra de Deus. Então eu acho que a palavra de Deus é tudo na minha vida. Né? E assim, se você pudesse deixar um conselho para os jovens hoje, qual conselho você daria assim, diante dessas dificuldades, né? Porque cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua dificuldade e com certeza o processo de um não vai ser igual para o outro, né? Cada um, às vezes o processo de um é mais doloroso do que para outro, outros conseguem superar muito mais fácil, enfim.
que conselho você daria para que eles pudessem, assim, não desistir, continuar firme na caminhada com Jesus, para que eles possam entender que não importa o processo, vai dar certo, vai chegar a hora? Eu acho que o que mais chama atenção quando a gente fala de Jesus é que, sabe, nós seres humanos, né? Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que ele fala assim: eu não nasci para encher meu bolso de dinheiro, eu não nasci para lotar a igreja, mas eu nasci para conhecer Jesus e adorá-lo, sabe? E eu queria te dizer que você é a morada do Espírito Santo, sabe? Você não é um objeto, sabe? O nosso mundo está invertendo os valores, até nós cristãos temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente valoriza mais um objeto do que uma pessoa. Mas eu queria te dizer que nós, seres humanos, somos morada do Espírito Santo. Você já pensou você caminhar a sua vida toda ouvindo a voz de Deus? Sabe, a Bíblia diz que Adão e Eva no jardim, eles andavam com Jesus, com Deus, e eles falavam com Ele face a face. E eu queria te dizer que isso não acabou. Sabe, isso não é distante, né? Como nós imaginamos. Existe um processo que a gente precisa passar, mas você foi chamado para andar ouvindo a voz de Deus. Sabe, a gente foi chamado para viver aquilo, a vontade do Pai. Papai, o que o Senhor quer que eu faça agora? Papai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Onde o Senhor quer me levar? Em que lugares? O que o Senhor quer fazer? Eu acho que não existe nada mais precioso do que isso, né? Deus cuida de tudo, o Espírito, a voz dele cuida de tudo, sabe? A gente poder ser cuidado por ele, sabe? Em todas as áreas, sabe? Na vida sentimental, na vida espiritual, profissional, no trabalho. Jesus, ele supre todas as dificuldades, não há nada que não passa nas mãos dele, não está nas mãos deles, né? E eu acho que o meu maior conselho é, sabe, você é morada do Espírito Santo, dentro de você habita o próprio Deus, sabe? A Bíblia diz que nós somos feitos semelhanças dele. Não é objetos que definem Deus, mas nós somos a imagem de Deus, a semelhança dele. E a gente foi chamado por ele para reinar sobre esse mundo, né? E eu acho isso fantástico, né? Poder falar de Jesus, da palavra, alguém que tem um propósito. E aí o que eu acabei de lembrar aqui agora é que conforme você vai andando com Jesus, você vai conhecendo o propósito de Deus para cada um, né? Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Sabe, eu descobri o meu propósito em Jesus, eu tenho descobrido o meu propósito com Jesus, sabe, e eu amo falar da palavra de Jesus, não tem coisa mais nesse mundo que me satisfaça, e eu quero isso pro resto da minha vida, quero poder falar desse amor, poder pregar, poder falar, porque foi isso que ele me chamou para isso, e Deus quer fazer algo através da vida de cada um, né, a vida da sua vida, da minha vida, da vida de vocês que estão assistindo. E sabe o que é o mais engraçado andando com Jesus? É que você não se compara mais. Você não se compara se aquela pessoa é melhor que você, mas se você entende que você é tão precioso para Jesus, que existe algo que Ele quer fazer em você, que não se compara, que Ele não quer fazer com ninguém. Não existe nada que Deus quer fazer na sua vida que se compara àquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Porque eu costumo dizer, é aquela pessoa que está vivendo e não é você. E segundo, é a experiência de você com Deus. Por isso não desiste não. Sabe, o meu maior conselho, se fosse dar como aquela menina disse para mim, Mateus, as suas dificuldades, a resposta para ela está na palavra de Deus. E esse é o meu maior conselho, né? A palavra de Deus é a resposta para as nossas vidas. Amém, aleluias. E eu gostaria também de compartilhar rapidamente sobre Jeremias. Ali em Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 ao 7, né? Ali fala do chamado de Jeremias. Quando Jeremias ouviu a voz do Senhor, e o Senhor falava com Jeremias que tinha um plano, um propósito para a vida dele, para que ele pudesse falar às nações, né? Logo Jeremias, ele se manifestou com a sua dificuldade, né? E ele já falou assim, Senhor, eu não sei falar. Então, muitas vezes, nós deixamos de cumprir o propósito do Senhor. Você, jovem, muitas vezes deixa de cumprir o propósito, a vontade do Senhor, porque a primeira coisa que você faz é olhar para você, as suas dificuldades, as suas limitações. Mas o mais lindo é quando Deus falou para Jeremias, falou assim, eu sou contigo, é eu que vou falar através de você. Quando você abrir a sua boca, eu falarei, eu encherei. Então é isso que Deus faz, é na nossa limitação, na nossa dificuldade.
Deus vem com o seu poder e manifesta a glória dele, porque não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você, não tem a ver com jovens, mas tem a ver com aquele que quer realizar através da sua vida. E hoje, essa mensagem que nós queremos deixar para você, jovem, que você deixa o Senhor realizar os propósitos dele na tua vida. Não coloca as suas limitações, as suas dificuldades, aquilo que você acha que você não vai conseguir superar, mas se coloque diante daquele que vai realizar através de você. E é isso que eu gostaria de deixar nós aqui. O intuito dessa live foi para que você não olhe para suas limitações, mas que em Deus você pode superá-las, né? E o meu conselho é que você deixe Jesus cuidar de você. Entregue a tua vida para Jesus. Deixa Jesus realizar a obra dele, o propósito dele na tua vida. Porque você vai viver coisas extraordinárias. Coisas que no mundo lá fora você talvez não vai experimentar tanta alegria, tanta beleza em Deus. E eu posso falar isso com toda a propriedade, assim como o Mateus testemunhou também, com toda a propriedade. O melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor, vivendo os seus propósitos, a sua vontade, o seu querer. Não deixa que as suas limitações te separem da graça e do amor do Senhor na tua vida, né? E nesse momento eu gostaria de orar por cada jovem. Eu queria chamar a Isabelle aqui também. Vem cá, filha. Representando os jovens, a Isabelle, o Mateus, os jovens da nossa igreja que não puderam estar aqui juntos, né? Devido a tudo isso que a gente está vivendo. Mas no nome de Jesus eu quero profetizar para a vida de cada jovem. Vocês vão viver os propósitos de Deus, o chamado do Senhor na vida de vocês. Que vocês realmente deixem o Senhor realmente falar com você, assim como Jeremias ouviu a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor nesta tarde e diga: eis-me aqui, Senhor. Não coloque as suas limitações, não coloque as barreiras à frente do poder daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Amém? Eu quero orar nesse momento. Pai querido, na tua presença nós nos colocamos nessa tarde, Senhor. Queremos colocar a vida de cada jovem diante da tua presença. Jovem, Senhor, que tem tentado superar as suas dificuldades, as suas limitações. Senhor, quantas barreiras, quantas situações que aprisionam, Senhor, os jovens, Senhor, neste mundo que nós temos vivido, que dita regras, dita, Senhor, realmente como devemos nos vestir, como devemos fazer, as amizades que temos que ter, Senhor, para que sejamos aceitos. Mas em nome de Jesus, nesta tarde eu quero liberar, Deus, realmente a tua graça, Senhor, sobre cada jovem, que eles possam viver, ó Deus, os teus propósitos, o teu querer na vida deles. Senhor, ajude nas suas dificuldades, quando vierem, Senhor, os manjares, quando vierem os pratos, Senhor, eles possam resistir, eles possam, Senhor, realmente não trocar, Deus, nada pela tua presença, por aquilo, Deus, que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez na vida deles, que foi se entregar por cada um, foi demonstrar o teu amor, Senhor. E em nome de Jesus eu declaro realmente a tua graça, a tua força. Restitui, Senhor, os dias perdidos, restitui os anos perdidos, Senhor. Restitui, Senhor, tudo aquilo que foi roubado, Senhor, desse jovem, para que não vivesse os teus propósitos, em nome de Jesus. Senhor, mães que nos ouvem, Senhor, se há alguma mãe que nos ouve, Senhor, neste momento, eu quero liberar sobre a vida desta mãe, ó Deus, que ela viverá sobre a tua casa, sobre os teus filhos, Senhor, viverão uma vida extraordinária na tua presença. Em nome de Jesus, serão guardados, serão preservados, Senhor, dos laços malignos, Pai, que invadem, Senhor, os nossos lares e querem roubar os nossos filhos. Mas
nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, nós profetizamos e declaramos a tua vida, a tua presença e a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu declaro sobre a tua vida, jovem, viva o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para você. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que vão falar de você, só viva o propósito de Deus e deixa Ele te usar para as nações, para falar sobre as nações, assim como Ele fez com Jeremias. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Obrigada por ter ficado conosco até aqui. Obrigado por tudo. Obrigado por essa tarde, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, em nome de Jesus. Receba nosso carinho, nosso amor. Nós vamos encerrando aqui com louvor e que você possa estar conosco. Quando ver lá a chamadinha das nossas lives, esteja conosco amanhã às 20h30. Esteja presente na nossa live. Nós esperamos por você. Deus abençoe, amém? Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou, Jesus, quem eu sou. Em toda máscara se vai, o teu amor me satisfaz e eu me sinto tão teu. Tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem, Jesus. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, Jesus. É aqui com você, Pai. A melhor da tua presença. Não existe, Senhor, não existe. E eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Sou filho adotado pelo amor. Nós somos transformados pelo seu amor, Jesus. E eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Sou filho adotado pelo amor. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe.